iniciamos neste momento nosso ponto de encontro, como ocorre todas as quartas-feiras, sempre a partir das 18 horas. Hoje estamos recebendo, neste bate-papo, o Tenente Coronel PM Adalberto José Ferreira, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo. Uma das mais expressivas autoridades, evidentemente, e é um prazer muito grande recebê-lo nesta ocasião, mesmo porque nós nos sentimos no dever de efetuar uma prestação de contas para a comunidade no que está vinculado ou então relacionado à segurança pública aqui em Araraquara. O Tenente Coronel PM Adalberto José Ferreira é natural de Araraquara e comanda o 13º BPMI, como nós já dissemos, desde 2017. Ele entrou na PM em 1986, no curso de formação de soldados do 13º Batalhão. Já atuou no Corpo de Bombeiros, onde se formou como mergulhador profissional, e também possui o curso teórico de piloto privado pela Escola de Aviação de Itápolis. É instrutor de Educação Física formado pela Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele ganhou o diploma de honra ao mérito do Ministério do Exército, entre tantas outras honrarias. Possui mestrado em Ciências Policiais Públicas pelo Centro de Altos Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, a você e toda a sua equipe. A gente só parabeniza pelo programa, pela inserção dessa ferramenta de informação à população de Araraquara e toda a região. Bem, nós conseguimos algumas perguntas enviadas ao longo do dia pelos internautas e é evidente que existe em cada uma delas um sentido específico. Lógico. E a partir de agora, então, nós vamos efetuar essas perguntas ao coronel, inicialmente indagando a ele como estão os índices criminais em Araraquara e nos outros 19 municípios atendidos pelo 13º. Bom, a gente atua dentro da segurança pública sempre com base nas estatísticas. As estatísticas que a gente tem, elas estão, não vou dizer que elas estão favoráveis, né? Porque sempre quando ocorre algum crime, ocorre alguma coisa, para a gente é sempre ruim. No entanto, dentro da estatística, né, dos números históricos da nossa região, estamos dentro daquilo que é esperado. Logicamente a gente está sempre inovando, sempre atuando de uma forma, fazendo estudo das manchas criminais, estamos sempre fazendo algumas alterações com relação ao efetivo ou emprego do pessoal, e a gente acaba trabalhando em cima desses números, né, dos índices criminais. E o que a gente sempre salienta às pessoas, às vezes, principalmente crimes como furto, por exemplo, que às vezes fala, não adianta eu fazer o boletim de ocorrência, que isso não vai resolver, não vai achar o meu botijão de gás, não vai achar. Só que dentro de cada registro a gente consegue fazer a mancha criminal e nós vamos fazer a prevenção dentro daquela mancha criminal. Aí é o foco principal. Então todo registro é importante, toda ligação 90 é importante. Então a gente deve registrar sempre. É importante lembrar que trechos desta reportagem, desta entrevista, estes trechos estarão sendo publicados pela revista Comércio, Indústria e Agronegócio em sua próxima edição, já na primeira semana de fevereiro. Mas continuo questionando o coronel, que é o comandante do 13º aqui em Araraquara. Quais seriam, no momento, as regiões mais problemáticas da cidade? Não vou dizer a região mais problemática, até porque para a gente não gerar um certo preconceito em cada região, mas cada localidade tem um tipo de crime específico. A exemplo, as regiões onde concentram um maior número de comércio, nós temos
quantidade de furtos e pequenos furtos, e alguns tipos de roubo, por exemplo, roubo de celular ou furto de celular. Isso é o campeão hoje nos índices criminais que nós temos. Os crimes de acidente de trânsito, né, são poucos aí na nossa cidade, mas nos preocupa também, principalmente em decorrência do uso de bebida alcoólica, o excesso de velocidade, as motos, né, empinando. Isso ocorre ainda com certa frequência, até porque quando eles veem a viatura, eles não cometem esse tipo de crime, mas quando a viatura não está perto, eles passam a fazer até para se exibir. Tivemos até uma morte recentemente em decorrência disso. Então, nos preocupa bastante. Então, cada região da cidade tem um crime específico. E, logicamente, nas periferias da cidade, onde ocorre o maior número de tráfico de entorpecentes. Principalmente por questão da guarda desse material do entorpecente. Por exemplo, em algumas matas da cidade, por exemplo, nós temos próximo à Hortência, nós temos próximos a rodovias, onde tem guarda de entorpecentes. E nesses locais a gente acaba encontrando, muitas vezes não encontra nenhum autor, mas com o uso dos cães a gente acaba fazendo uso dessa ferramenta para farejar a droga e acaba achando também. Então, cada local da cidade tem um crime específico onde a gente atua. E naqueles bairros onde são mais de moradia, pouco comércio mais de moradia, mas as pessoas deixam muito as suas casas para ir trabalhar. E quando deixam as suas casas, acaba ocorrendo furto em residência. Às vezes a pessoa sai de manhã, na hora que volta à tarde é surpreendida. Aí que a gente fala a importância da vizinhança solidária, que é um programa que tem, onde as pessoas, através de um tutor, ela se organiza em um grupo do WhatsApp, tudo que tem de diferente, eles comunicam nesse grupo. Uma pessoa suspeita passou na minha rua. Às vezes pode até não achar muito importante, mas dentro desse grupo, se o tutor se comunicar com o pessoal da polícia, né, porque é um tutor que se comunica, não todo o grupo, ele comunica e avisa. Não, isso não impede, né, isso não substitui a ligação 90. Mas essa suspeita que o próprio morador vê, ele acaba utilizando, então isso ajuda em muito o serviço da polícia. O que a gente vê, onde foi instalado a vizinhança solidária, nós tivemos em locais até com diminuição em 70% dos índices, principalmente de furto. Então é uma ferramenta muito boa para a população. Tenente Coronel, quais ações são tomadas pela Polícia Militar para coibir os furtos, os roubos a residências e também aos estabelecimentos comerciais? Com relação aos furtos e roubos em residência, principalmente é o policiamento realmente que se faz, né? Nós vemos onde tem a maior número de estatísticas. No entanto, nós temos um que a gente chama de CPP, que é o cartão de prioridade do policiamento. Então a gente faz com que as viaturas passem por todas as ruas da cidade. Às vezes a gente não percebe, porque a gente está dormindo ou a gente está trabalhando, não percebe que a viatura passou por lá. Mas a gente procura cobrir a maior área possível. Mas onde a gente tem a maior incidência de roubo, de furto, a gente procura intensificar esse tipo de policiamento. Principalmente com a utilização da Força Tática, da ROCAM, para que tenha uma maior mobilidade. O pessoal do rádio patrulhamento faz mais o atendimento 90. Agora o pessoal da Força Tática, que fica liberado para fazer essas determinadas ações, eles procuram intensificar onde tem roubos e furtos, principalmente a residência e comércio. Com relação ao Centro de Atendimento Copom em Ribeirão Preto, ainda existem desencontros nas ocorrências? Pode até ocorrer, mas o que acontecia no início do programa do Copom, da regionalização do Copom? Como não se tinha totalmente dados ou cadastros dos logradouros, até com relação a pontos de referência, então se a pessoa ligasse e falava, está acontecendo um furto ao lado da RCIA, ao lado do estúdio. Então, logicamente, a pessoa que está lá em Ribeirão atendendo esse chamado, ela não conhece o RCIA. Mas o policial daqui conhece. Então, o que ela faz? Quando atende o 90, ela pede a primeira informação, que é uma informação preliminar, ela já cadastra a ocorrência e joga na tela. Essa tela, ela está atendendo lá em Ribeirão, mas ela replica aqui em Araraquara. Então, o despachador que está aqui em Araraquara, ele já vê lá no talão furto próximo à RCIA.
Então aí já despacha a viatura e aí o operador lá em Ribeirão Preto, ele vai registrando outras informações que são importantes. A pessoa que viu, qual a situação que está tendo, vestimenta da pessoa que está... Então, o que cabe bastante, às vezes, informação para a população. Quando for fazer o registro de uma ocorrência ou uma solicitação de ocorrência, tem que ter uma certa calma, principalmente se for uma ocorrência de não tanta gravidade. A gente sabe que se é de gravidade a pessoa acaba ficando nervosa, mas que ela tenha paciência para passar dados complementares para o operador do Copom, que assim fica mais fidedigno, fica mais fácil identificar aquele autor ou aquela situação que está ocorrendo. Logicamente, num primeiro momento nós tivemos bastante problema, com relação ao Copom regionalizado, mas toda mudança ela depende de adaptação. Hoje praticamente superado está. Lógico que acontece uma coisa ou outra, mas também que acontecia quando estavam no 90 aqui. Tá, e com a criação do 11º BAEP em Ribeirão Preto, o 13º Batalhão, ele sofreu a perda de algum policial transferido para lá? Se perdeu, o efetivo ele será recomposto? Sim, nós tivemos perda num primeiro momento. Qual que é a perda que teve? Quando for compor o BAEP, o 11º BAEP, esse efetivo ele foi consultado, entrevistado de acordo com o perfil daquele batalhão. Alguns policiais de toda a área do CPI-3, que compreende os 93 municípios da região de Ribeirão Preto, então teve alocação desse pessoal, de acordo com a norma que tem, de mobilidade de pessoal da Polícia Militar. Então, alguns foram para lá. Nosso batalhão não poderia ser diferente. Mas nós mandamos alguns do efetivo, mas também recebemos o policiamento de volta. A exemplo, hoje está acontecendo que veio um pelotão do BAEP para fazer policiamento especificamente na cidade de Araraquara. Então tem um pelotão do BAEP lá. Nós perdemos alguns homens, mas nós recebemos o policiamento, recebemos o serviço. No final de semana nós vamos ter o jogo, um jogo de grande porte, que é o Palmeiras de São Paulo, na Arena da Fonte. Como a gente não consegue em alguns eventos suprir só com o nosso efetivo, vem também o pessoal do BAEP ajudar nessa questão do policiamento. Então nós perdemos o efetivo que estava fixado do batalhão, mas nós ganhamos em serviço do policiamento do BAEP também, que atende toda a região. É um backup que tem o comandante regional aí para suprir essas necessidades de cada batalhão da área. Bem, coronel, saindo um pouco, vamos dizer assim, do protocolo, mesmo porque as perguntas efetuadas pelos nossos profissionais de jornalismo, essas perguntas, elas congregam também o pensamento de muitos internautas. Mas o que a gente sentia antigamente, que também existia um certo distanciamento entre a polícia e a comunidade. De uns tempos para cá, observa-se que essa interação ela tem sido ampliada consideravelmente. E o que ocasiona isso? Até parece que a polícia passou a fazer parte das próprias famílias. Sim. E quando eu digo família de bem, mas está ocorrendo essa situação de proximidade, de interligação Sim. entre a Polícia Militar e a comunidade de Araraquara. Então a pergunta ela vem pautada pelo seguinte: o que aconteceu para que houvesse esse processo de transformação e surgisse essa proximidade? Bom, há algum tempo a polícia ela já se pauta em uma das doutrinas dela, que é a polícia comunitária. Qual que é a polícia comunitária? Não é que você tem que deixar de ver algumas coisas com relação à comunidade, mas que você tem que explicar. Você tem que se aproximar da comunidade para quebrar essa barreira realmente que ainda existe junto à Polícia Militar e a comunidade, entre a Polícia Militar e a comunidade, para que você possa ter uma troca de informações e prestar o melhor serviço para a comunidade a quem a gente serve. O que acontece em Araraquara? Principalmente na época quando eu assumi o comando do batalhão, em 2017, algumas coisas eu pautei dentro do meu comando. Dentre eles, a valorização do policial militar e a aproximação da polícia militar com a comunidade. Se eu valorizar meu policial,
Se eu tratá-lo com mais respeito, ele vai entender que ele deve tratar o próximo também com mais respeito. Então nós fazemos sempre isso. Tratamos todo policial com todo o respeito possível, tratamos com mais humanidade e explicamos que ele tem que tratar também a população com mais humanidade. Muitos deles, né, a maioria deles tem entendido isso, poucos problemas nós tivemos depois, a gente acompanha até pelos procedimentos e pelas reclamações que tem do nosso serviço, a gente sente assim que diminuiu bastante esse tipo de reclamação. Às vezes o cidadão, ele era autuado, ele cometeu a infração, mas ele vinha reclamar no batalhão, não só por ter sido autuado, que muitas vezes ele não consegue, logicamente tem os recursos que ele pode fazer tudo, mas sim pelo tipo de tratamento que ele recebia. Então o policial ia fazer uma autuação, ele pregava um sermão pro infrator, e esse não é o objetivo, né? Você deve sim explicar para ele, falar, você foi autuado por causa desse motivo. Agora você não precisa ficar chamando atenção, às vezes até na frente de familiar, tudo, que ninguém gosta disso. Então a gente foi explicando algumas situações, foi levando a todos essa situação e realmente muitos, né, os policiais, a maioria, né, o efetivo sob meu comando, atendeu esse pedido da gente. Essa colocação nós fizemos justamente porque o tenente-coronel ele respondeu sobre a interação da Polícia Militar com a comunidade. Mas existe um outro porém também, que o próprio Sindicato do Comércio Varejista em Araraquara, o Sincomércio, através do seu presidente, o Antônio de Lisa Neto, ele iniciou um movimento junto aos empresários da cidade, aos comerciantes, aos lojistas, e essa situação ela foi criada para quê? Justamente para que o empresário possa também receber dentro do seu estabelecimento o policial militar para tomar um cafezinho, trocar uma ideia, expor também o seu pensamento em relação ao próprio trabalho que a PM realiza em nossa cidade. Isso é altamente significativo e eu tenho a impressão que a classe varejista em Araraquara está sentindo também a necessidade dessa aproximação. Sim, antigamente eu lembro quando eu entrei na polícia, né, há 33 anos, nós tínhamos o policiamento a pé na área central. Isso aproximava muito o policial, né? O próprio policial de trânsito, que ele mais orientava do que ele autuava, então tinha uma aproximação muito grande, até um carisma, né, com alguns dos policiais. Então. E o que nós percebemos ao longo desse tempo? Com a retirada de algum tipo de policiamento, pela agilidade, pela mobilidade, acabou se perdendo um pouquinho essa aproximação com o comerciante, com as pessoas com os trabalhadores, com as pessoas que estão lá, principalmente nas regiões comerciais. O que a gente verificou nisso? Em algumas localidades, nós verificamos, né, observamos que tem algo parece simples, mas é uma plaquinha que fala, ó, que você vem bem-vindo, você tem um café, isso, você tem um amigo e tal. Eu lembro que à época nós levamos como exemplo para o Delisa, e para surpresa minha, ele conversou com os comerciantes e fizeram cerca de 100 placas dessa para instalar no comércio. Isso. Numa solenidade que nós tivemos no batalhão, que foi até uma entrega de viaturas que nós tivemos para a nossa região, ele levou uma placa e nós citamos, nós falamos, informamos a nossa tropa sobre essa placa que tem lá nos comércios, e que isso na realidade é um chamativo, ó, seja bem-vindo aqui. Então acaba tendo essa interação entre o policial e o comerciante, o profissional do comércio, logicamente acaba atendendo também os usuários do comércio, né, que é as pessoas, os compradores, quem está passando por lá. E dentro dessa ótica, nesta segunda-feira nós participamos de uma reunião na sede do Sindicato do Comércio Varejista, na oportunidade dezenas de empresários, e também foi colocada essa situação pelo presidente Toninho de Lisa de que os empresários interessados em aderir a este movimento, eles poderão retirar no Sincomércio, o Sincomércio fará a entrega deste adesivo, sim, desta placa, para que ampliemos este poder de contato entre a Polícia Militar e o lojista em nossa cidade. Muito bem. O canil do 13º Batalhão da Polícia Militar agora responde ao 11º BAEP em Ribeirão Preto.
eles atendem a uma região maior agora? Já atendíamos antes, né? Então, o que acontecia? Nós tínhamos canil em Araraquara, canil em Ribeirão Preto, canil em Franca, canil em Barretos, salvo engano, Sertãozinho também. Então, cada canil respondia por uma área. A exemplo, São Carlos não tem canil. Então, o que a gente fazia? O canil de Araraquara atendia São Carlos e seus municípios. Então, são 19 municípios do batalhão de Araraquara, no 13º, e mais 7 cidades de São Carlos. Então, toda vez que precisava de um apoio, era atendido lá. Hoje, o que foi feito? O canil, como foi formado o BAEP, algumas atividades especializadas são composições de BAEP. Então, o batalhão ele deixa de administrar esse canil, no caso de Araraquara, falando especificamente aqui, e ele passa a ter a subordinação direta ao BAEP. Pode ser que em Ribeirão, por exemplo, tenha alguma situação que vai ter que empregar um número maior de cães, uma grande operação. O canil daqui vai ser empregado lá. Mas isso já acontecia também antes, né? Era empregado lá também, de qualquer forma. O que aconteceu é que está subordinado administrativamente ao canil, mas na prática ele permanece ao BAEP, mas na prática ele permanece sediado em Araraquara e prestando serviço em Araraquara como normalmente fazia. Mas isso trouxe algum tipo de prejuízo ao trabalho deles aqui em Araraquara? Com relação ao canil, não trouxe. E a equipe aqui em Araraquara, ela passou por treinamento específico para atuar nesse batalhão especial ou não? O nome que eles deram, eu não lembro o termo correto que utilizaram, mas teve uma padronização de procedimentos com relação ao BAEP. Só que a parte de canil especificamente era o que eles já vinham fazendo, já estavam atuando. Qual a sua opinião sobre a nova lei de abuso de autoridade? Ela atrapalha o trabalho da polícia? Essa gerou até uma polêmica em Facebook, né, de uma matéria que foi dada uma entrevista e houve até um mal-entendido com relação à lei de abuso de autoridade. Até colocaram lá, o coronel é contrário ao Moro, e não tem nada disso, né? Na realidade, o que acontece? Essa lei foi feita e ela praticamente padronizou um procedimento que tinha no país inteiro. Então, cada localidade atuava ou com um pouquinho mais de rigidez ou um pouco menos. Então, hoje está praticamente padronizado. Algumas coisas foram feitas. Por exemplo, você não pode transportar ou deve evitar transportar dentro do compartimento de preso, por exemplo, pessoas do sexo masculino e feminino. Isso já era evitado pela Polícia Militar no Estado de São Paulo. Você não transporta um adolescente ou uma criança junto com um adulto. Isso nós fazíamos também já no Estado de São Paulo. Então, algumas coisas para a gente na lei não alterou. Mas tem coisas que alterou. O que pegou, eu acho que falaram, é porque o coronel está contrário e tal. Quando foi falado de horário, de cumprimento de mandado de busca, isso acho que causou um pouquinho de mal entendido. O que eu falei? Melhorou para a gente em termos de horário de cumprimento de mandado de busca. O que falava-se antes na lei para você cumprir o mandado de busca? Tem que ser do nascer do sol ao pôr do sol. Se você pega um horário normal, que não seja um horário de verão, 6 horas da tarde, às vezes está escuro. Então você podia cumprir o mandado de busca entre 6 da manhã e 6 da tarde. Hoje especificaram o horário. Então é das 5 da manhã às 21 horas. Então, para a gente melhorou, nesse aspecto. Em outros aspectos, é lógico que nós temos que tomar cuidado, porque se você, ainda mais que é uma lei nova, então está tendo ainda aquela adequação do sistema, o próprio policial a entender, opa, agora tem que ir com mais cautela. Então, que eu oriento o nosso pessoal, que cumpra fielmente o que está falando a lei. Não interprete. Se fala que não é para entrar em tal horário, não entre. Se fala que não é para transportar masculino com feminino no compartimento, não faça. Então, se a gente pode chamar que isso é um prejuízo, eu não entendo bem assim. Eu acho que quando a gente vai prender, transportar uma pessoa que não seja o seu, a gente acha que é
que prejudicou. Agora, se for um próximo nosso, a gente acha que melhorou. Opa, a polícia não vai, entre aspas, não vai usar mais. Né? Então, simplesmente estamos cumprindo a lei. Né? O que a polícia militar faz? Ela cumpre lei. Ela não faz e não deve interpretar. Ela deve cumprir. Agora, se alguém acha que prejudicou ou não a atuação da polícia, deve cobrar quem criou a lei. Quem criou a lei e naquela pessoa a quem ela votou. Muitos dos brasileiros não lembram nem quem votou na última eleição. Cobrem quem votou, porque eles são representantes e nós apenas estamos cumprindo aqui o que a lei determina. O senhor falou em política aí, já veio à mente a pergunta: está interessado realmente em entrar na política, coronel? Eu vou usar uma frase que eu ouço muito de um amigo nosso, colega de turma, contemporâneo de academia, que é o Capitão Augusto. Ele fala o seguinte: quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Se você não entrar, se nós não tivermos pessoas de bem na política, nós não podemos reclamar se tiver alguma pessoa, algum mau caráter, alguma outra pessoa. A gente sabe que na política há um desgaste muito grande, né, na classe política, em decorrência de vários fatos. Então, eu acho que a maioria sabe o meu posicionamento com relação a valores de política. Hoje eu vou contabilizando, eu recebi já convite de 16 partidos diferentes para entrar na política. Eu entendo que essa questão acho que passou por um modismo, né, um boom militar, acho que estava meio na moda, com relação principalmente da última eleição, que foi puxado pelo nosso presidente. Então todo mundo quer ter um militar lá, ou coronel, comandante badão, todo mundo quer. Então, isso a gente deve analisar com bastante critério, com bastante calma. É o posicionamento que nós vamos adotar. Eu estou hoje em fim de carreira, né, e alguns policiais a gente fala o seguinte: veterano sempre, inativo jamais. Né? Então eu devo continuar no trabalho que eu vou fazer. Não sei se eu vou seguir na carreira política, tenho os convites, confesso que eu tenho bastante curiosidade, vamos dizer assim, e acho que eu aceitaria um desafio por uma boa briga. Né? A gente que é militar, a gente gosta de batalha, então seria uma batalha interessante. O coronel se desliga quanto? Eu posso me desligar a qualquer momento, né? Porque eu já estou com 33 anos de serviço, então a qualquer momento eu já posso me desligar. Mas se for ingressar na política, antes de abril eu tenho que estar desvinculado à Polícia Militar. Então, ou eu passo para a inatividade ou eu desincompatibilizo de função. É evidente que a expectativa é grande, né? Porque, como disse o coronel Adalberto, há necessidade de boas pessoas, ótimas pessoas, pessoas com excelente formação, para que possam participar da vida política de uma cidade, que tenha condições de discutir as políticas públicas. Lógico. Porque tudo que ocorre ou ocorreu no país até tempos atrás, isso é fruto praticamente do despreparo do político, da falta de fiscalização, de orientação à própria comunidade, que, como disse o senhor, às vezes não lembra nem quem votou na eleição passada. Então nós precisamos efetivamente de pessoas que tenham condições de ostentar a confiança que a população, que o eleitorado destinou a ele, não é verdade? O que a gente percebe bastante na política hoje é o radicalismo, né? O radicalismo parece estar na moda. Ou você é extrema direita ou você é extrema esquerda. Quem é extremo não conversa. Então acho que as pessoas devem conversar, esquecer um pouquinho essa parte radical. Lógico que cada um tem seus valores, cada um tem seus pensamentos, que aliás a democracia prega isso, né? Você tem que dar a sua opinião e aí o senso comum que decide o que deve ser feito. O coronel seria um moderador, um centro moderador? Eu acredito que sim, viu? Eu gosto de poder conversar com as pessoas. No meu próprio comando, né, embora seja militar, eu ouço muito as pessoas para tomar a decisão antes. Então, acho que isso é salutar, né? Nem sempre a gente tem razão. E mais cabeças pensam melhor do que uma só. E todo dia nós estamos aprendendo, né? Aprendendo e sujeitos a erros também, né? Então, a gente tem que ouvir as pessoas. Bem, coronel, no último final de semana,
uma jovem de 20 anos perdeu a vida em uma avenida em frente ao condomínio que dá acesso à Fazenda Salto Grande, um local que apresenta alto índice de ocorrências. Na verdade, quais seriam os itens que formatariam essas ocorrências? Olha, a gente percebe lá, né, nós tivemos ao longo do tempo, ao longo do comando, várias discussões com o pessoal que trabalha, que reside naquela região, tanto das pessoas que faziam utilização do veículo da via para seus pequenos rachas, né, porque não é tão grande assim a via, e as pessoas que paravam com seus veículos, estacionavam dos dois lados, inclusive do lado do canteiro, para permanecer naquela localidade e algumas vezes, né, algumas situações comuns até, fazendo uso de droga. Então, o que a gente sempre orientou, o policial, nós não temos como deixar um policial fixo lá naquele momento, mas todos os dias tem que passar a viatura naquele determinado horário, nos locais de maior incidência com esses problemas, e fazer uma fiscalização. Tivemos várias fiscalizações, diversas autuações, teve alteração de local de estacionamento, que na realidade a regra de trânsito, né, o Código de Trânsito prevê que não deve ser estacionado o veículo do lado do canteiro central. Mas as pessoas estacionavam. Teve um serviço de orientação, primeiramente, depois autuações, aparentemente minimizou e muito. Mas ainda a gente sabe que pela localidade, pela via, né, é uma via bonita aquela lá, então muita gente acaba ficando naquele local, e é um local um pouco isolado, né, do restante da cidade, o extremo da cidade, então acaba favorecendo isso daí. Então o que a gente sempre orienta aos policiais que estão trabalhando de serviço, né, o responsável pelo setor, entre um atendimento de ocorrência e outro, dê uma passada naquele local e outros locais também que nós temos problemas, maiores problemas. Os outros locais? Não são muitos. O que a gente pode até contar alguns, né? Então aquela via, né, próximo ao Salto Grande, nós temos a vicinal que vai para Guarapiranga, que vira e mexe o pessoal está tirando racha, principalmente de moto, a estrada que vai para Bueno de Andrade, às vezes o pessoal também acaba utilizando, né, para tirar um racha de moto, as vias, final do Vaz Filho, às vezes acontece também. Então, alguns pontos específicos na cidade que a gente tem problema com o veículo. E a Bento de Abreu, né, que é a famosa, então a gente vai lá, coloca a viatura, inibe, a viatura sai para dentro da ocorrência, o pessoal começa a empinar. Aí começa a fazer barulho. Então intensifica a fiscalização, principalmente de finais de semana, né? Então ocorre bastante. Com o acidente que ocorreu na semana passada, a Polícia Militar vai intensificar, vai fortalecer um pouco mais o policiamento, o sentido de acompanhamento desses rachas? Ele já tem sido feito o acompanhamento e tem diminuído em alguns locais, mas é aquilo que a gente fala, nos finais de semana principalmente. Tem um maior problema de racha, mas tem maior número também de atendimento de ocorrência. Nem em todo momento você consegue deixar a viatura lá. E é entre essa saída da viatura, né, entre uma permanência e o retorno dela que ocorrem os rachas, o som alto, a pessoa levanta o som, anda. Na realidade, são jovens querendo se exibir. Nesta manhã, no meu contato com o Tenente Coronel Adalberto, eu disse a ele que se existisse algum levantamento estatístico com relação à cidade de Araraquara, que ele pudesse nos apresentar, pudesse trazer tal para participar deste ponto de encontro. Então vem uma pergunta. A revista Exame publicou em junho do ano passado o ranking das cidades menos violentas do país. Araraquara ficou em 31ª colocação, com uma população de 228.664 pessoas, com uma taxa de homicídio por 100 mil moradores de 11,4%, ou seja, uma média de 26 homicídios em um ano. É uma taxa alta ou é a média esperada, Coronel?
Não é uma média esperada, é uma taxa alta. Na nossa região, nós tivemos bastante problema com o homicídio, né, com as mortes violentas. Um detalhe que a gente deve mostrar, não é que a cidade em si está violenta. Como que eu entendo, né, que a gente deve ter uma preocupação maior? Quando você vai passar na rua e você está sendo roubado ou vítima de latrocínio no semáforo ou no próprio comércio. Então, isso nos causa muita preocupação. Não que outro tipo de homicídio não cause, mas o que a gente está tendo problema com o homicídio é principalmente o homicídio passional. Então está tendo bastante. Então é namorado que mata a namorada, é o marido que mata o ex-marido que mata a ex-mulher. Então acaba tendo esse tipo de problema. Alguns casos relacionados à droga, dívida de droga, mas a maior parte caso passional, interior de residência com uso de faca. Então são crimes difíceis para a própria polícia resolver e atuar. É quase impossível a polícia atuar nesses tipos de crime. Então, não que não cause preocupação para nós, mas acho que é mais problema social do que realmente policial. O senhor observa também que o índice de homicídios com arma branca parece que aumentou esse índice em relação àqueles homicídios que eram praticados na base da bala. Eu não sei se melhorou com relação à campanha do desarmamento, né, de alguns anos para cá. Hoje o pessoal, é difícil está menos comum nós pegarmos pessoas com utilização de arma de fogo. A não ser que realmente a pessoa tenha aquela intenção de praticar o roubo e tal. Mas pessoas que antes eram comum, eu estou com um problema com o vizinho, ele vai lá e compra uma arma, né, um revólver com numeração raspada. Isso a gente tem visto muito pouco, né? Mas, em contrapartida, o pessoal está um pouquinho bravo, né? Então, está usando muita faca aí para... E tem situações em que a faca ela é mais perigosa do que a própria arma de fogo. Não. A defesa de crime, né, com relação à arma de fogo, tem situações que ela é... Não vou dizer que é mais fácil, mas é mais comum você se livrar do que a própria lesão causada pela arma branca. Bem, coronel, chegando já no encaminhamento para o final, algumas perguntas que a gente pode fazer e responder de uma forma mais rápida. Qual a sua visão sobre esses dados reais, os dados publicados sobre estes indicadores? O município de Araraquara registrou 744 acidentes de trânsito na área urbana de janeiro a outubro de 2019, de acordo com a Infociga, um levantamento realizado pelo governo do estado. No total, 17 pessoas morreram. É muito alto. Um acidente de trânsito de proporções que gera lesão ou até mesmo a fatalidade é muito alto na área urbana. Então a gente vê que há um abuso em termos de velocidade. A gente teve casos de capotamento de veículo em linha reta. Então a gente vê que tem um problema realmente gravíssimo aí para perder direção. O que a gente nota bastante, pessoa dirigindo com celular. Se nós pegarmos o policial, falar, der um talão de autuação para ele, falar, hoje você só vai pegar celular, ele não trabalha, só fazendo autuação de uso de celular. E as pessoas estão assim despercebidas. Outro dia a gente estava andando de viatura, eu junto com a minha equipe, e passou uma mulher do lado, ultrapassando a viatura pelo lado direito, digitando no celular. Na hora que viu a viatura, tomou um susto, quase bateu na viatura ainda. Falou, olha, não é possível uma situação dessa, né? Mas as pessoas não têm essa consciência. O celular realmente está sendo muito perigoso com relação ao acidente de trânsito. E outra coisa também que tem, as pessoas, num primeiro momento, começaram a utilizar, né, o motorista da rodada. Hoje tem a facilidade de Uber, táxi e outras coisas, mas a gente vê que as pessoas que vão principalmente em festas e baladas, elas não têm muita essa consciência. Bebeu, parece que esquece da regra, e aí vai dirigindo com o veículo mesmo depois de utilizar bebida alcoólica. O período com maior número de acidentes foi entre 12 e 18 horas, em que ocorreram 273 acidentes.
O horário mais crítico foi entre 12 e 13 horas, com 62 acidentes. Confere. Hora do almoço para aproveitar, dar uma olhadinha no WhatsApp, dirigindo. Brincadeira, hein? O dia da semana mais crítico, segundo o estudo, foi sexta-feira, com 125 acidentes. De acordo com o levantamento, o município teve uma média de 2,44 acidentes por dia, que acredito que está na média, não? Uma cidade com 135, 150 mil veículos. Mas pode melhorar, né? A gente pode baixar menos de 2 por dia, né? Com responsabilidade do condutor e campanhas de orientação do serviço público. Tá. O que fica para a Polícia Militar e para a fiscalização do trânsito de Araraquara? Existe alguma parceria com o município? Sim, nós temos o convênio de trânsito em Araraquara, né, como a maior parte das cidades, porque tem algumas autuações, algumas fiscalizações que são específicas e são de competência do município. Se não houver esse convênio, a Polícia Militar não pode autuar. Então, normalmente as cidades têm o convênio. No caso de Araraquara, o convênio vigente e sendo utilizado ou o talonário do município ou o próprio talonário do estado, que reverte uma parcela para o município. Lembrando que isso não deve ser encarado como fábrica de autuações, né, que às vezes pode ser até explorado dessa forma, mas sim da forma de fiscalização. O registro de fiscalização, que houve a fiscalização, normalmente é autuação. Pois bem, nós agradecemos ao Tenente Coronel PM Adalberto José Ferreira, que é o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar aqui em Araraquara, pela agradabilidade da sua visita, e esse fato muito nos honra, e que transmita a todos os seus companheiros de luta o nosso sentimento de confiança, de respeitabilidade acima de tudo, porque nós precisamos efetivamente muito da Polícia Militar. E vocês estão de parabéns, ao nosso ver, pelo trabalho que têm realizado em nossa cidade. Essa proximidade é muito importante com a população de Araraquara. Fica mais uma vez o nosso agradecimento, Coronel. Muito obrigado, eu que agradeço. Já aproveitando, em tempo ainda, desejando que esse ano seja melhor do que o ano passado. E que o que precisar, conte com a Polícia Militar. Nós também não somos os donos da verdade, mas tentamos fazer o melhor possível e também estamos sujeitos a qualquer crítica, e também aproveitamos qualquer sugestão que possa ser dada para nós. Agradecemos uma vez mais ao Tenente Coronel Adalberto José Ferreira e também aquele que acabou apanhando essa entrevista, este ponto de encontro, bate-papo. Por aqui pela metade, nós informamos que a entrevista na íntegra está em todas as ferramentas das redes sociais pela nossa TV RCA. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.